família! Mais um momento do projeto CEA em Casa. CEA e sustentabilidade, isso mesmo, óleo de cozinha usado. Novamente estamos aqui pedindo, todo o nosso CEA pedindo para você não jogar fora o óleo de cozinha usado. Isso é muito ruim para o meio ambiente. Traga para cá, deixe no pátio de nossa casa e você, além de contribuir para um mundo melhor, vai estar contribuindo também para o trabalho social de nosso CEA. Participe! E com você, Francisco Carlos, com o tema Problemas Humanos. Olá, amigos! Muito feliz por mais esse reencontro com vocês aqui na Casa de Francisco, embora de uma maneira um pouco virtual, né? Nós vamos assistir esse estudo, mas de qualquer forma ele reforça os nossos laços de amizade. Né? Vamos conversar hoje sobre um tema do livro O Ser Consciente. Né? Esse livro é um livro da Joana de Ângeles, na psicografia de Valdo Franco, e é um dos livros de estudo em nossa casa. Vamos falar sobre problemas humanos. A Joana começa dizendo que os problemas humanos se encontram no organograma da evolução. Ora, a palavra organograma quer dizer um gráfico, que nos mostra o quê? Um modelo. Então esse gráfico vai nos mostra o quê? Que há um certo planejamento, que os problemas fazem parte desse processo da evolução humana. Não é? Ela nos diz também que o ser pensante ainda é uma criatura incompleta, precisando de largo esforço para desenvolver, não é? Desenvolver determinadas qualidades, determinadas características que fazem-nos evoluir. E que características seriam essas? Não é? Estamos num processo constante de transformação. Não é isso? Ora, isso vem de encontro aos ensinos de Kardec, que nos fala que na questão, né, nas questões do Livro dos Espíritos, que existe na questão 540, que ele traça uma trajetória evolutiva do átomo ao arcanjo. Então nós estamos passando por etapas. Não é isso? E essas etapas, ela nos diz que nós devemos, num largo esforço, desenvolver nossos potenciais psicofísicos, né? Os parapsíquicos, né? E também os mediúnicos. Ora, os psicofísicos é a parte da ciência que estuda as relações entre matéria e espírito, ou ainda das sensações subjetivas com a matéria. Não é isso? E a parapsicologia é um setor da psicologia que estuda aparentemente aquelas leis que estariam fora das leis naturais, das leis da natureza. Ora, aparentemente apenas. E o mediúnico, todos nós espíritas conhecemos muito bem, não é? Então, em outras palavras, o que ela está dizendo é que nós devemos desenvolver aqueles fenômenos mediúnicos e também anímicos, que encontramos largamente descritos no livro dos médiuns. Ora, esse ser ainda imperfeito vem passando por esse largo processo de evolução e vai desenvolvendo determinadas características que os aproximam do seu verdadeiro eu, que é a espiritualidade. Os problemas também, eles fazem parte dessa forma de alguma maneira, eu me habilitar a avançar. Eles servem como um fator de estimulação. Não é assim que funciona? Ele é um fator motivacional para que eu avance e reflita sobre eles. Só que a criatura humana, ainda muito preso às sensações grosseiras do ego, ainda desenvolve um apego material muito grande. Ora, esse apego material muito grande, ela está muito apegada às questões da alimentação, vestuário, dos prazeres, que vai da segurança futura, na velhice, na saúde, e ele acha que isso é o essencial para ele. De uma certa forma tem a sua importância, sem dúvida, mas não é o essencial.
né? E ele fica tão aferrado a essa situação que ele acaba desenvolvendo um sentimento centralizador de posse. Ou seja, ele começa a se achar dono das coisas. E isso lhe causa um grande dano. Um grande dano porque, em alguns momentos, ele vai sentir uma certa insegurança quanto à perda desses fatores que ele julga ser essencial. Ora, essas ameaças podem ser reais ou até imaginárias. E nessa imaginação, ele acaba criando tormentos desnecessários à sua evolução. Ele vive pensando que pode perder algo. Esse sentimento centralizador de posse, ele também se estende às pessoas. Os humanos têm esse sentimento de posse também com as pessoas. Isso, de alguma forma, nos mostra porque determinados sentimentos, como ciúme, inveja e outros mais. Não é? Mas os problemas não são apenas de ordem material, como esses que eu citei. Eles podem ser também de ordem psicológica, de ordem psíquica. Não é? As heranças reencarnatórias, que ressumam em fenômenos patológicos. Por exemplo, as fobias. Determinadas pessoas sentem uma fobia tremenda de lugares fechados. Não é? No livro Quem Tem Medo da Morte, Christian Simonetti nos fala sobre a claustrofobia. A claustrofobia é o que é? É o medo da pessoa ser enterrada viva. Ora, certamente não é dessa encarnação que ela traz essa impressão. Ela viveu em épocas onde a ciência e a medicina não muito evoluída, não é? Infelizmente, algumas pessoas fizeram com que algumas pessoas acabassem sendo enterradas vivas. Daí esse medo. Não é? Como foi algo não vencido nas encarnações passadas, ela traz para os dias de hoje esse problema. Portanto, os problemas do passado acabam atuando no presente. Isso sem falar na insegurança, não é, das relações humanas. As relações humanas, os seres muito imperfeitos ainda, sem muitos valores morais, eles acabam transmitindo uma certa insegurança nesse relacionamento. Ora, e por que essa insegurança? Porque não estou seguro, porque também não sou perfeito e lido com pessoas imperfeitas. Isso também, de alguma forma, traz grandes problemas para o ser humano. Não é? E avançando ainda nesse problema psicológico, não é? Temos ainda toda uma estruturação do ser. Ora, esse ser que ainda não está completo se sente inseguro diante daquilo que ele precisa desenvolver em si. Ora, ele não desenvolve em si porque ele ainda não possui, embora muitas vezes ele conheça isso. Mas há uma distância entre o conhecer e o praticar, e o possuir e o ser. O conhecer e o ser há uma diferença muito grande. Não é? Isso nos traz também problemas de ordem psicológica. Então, se dividem em dois: os problemas de ordem material e os problemas de ordem psicológica. Não é? Para isso, esse ser precisa desenvolver-se moralmente. São duas as asas do crescimento. Não é? Como falamos lá no início sobre o gráfico, esse gráfico ele é uma linha sensorial. Geralmente o ser humano está avançando do ponto de vista evolutivo. Porque as asas do crescimento são duas: o intelecto e a moral. Muito mais fácil desenvolver o intelecto, porque através do estudo, da boa vontade, nós conseguimos facilmente. Agora, as conquistas morais, elas são um pouco mais complexas. E são complexas porque elas serão conquistas que eu vou carregar a imortalidade afora. O conhecimento, ele pode sofrer modificações. Não é? Aquilo que eu conheço hoje, amanhã pode vir a ciência e provar o contrário. Pode vir um historiador e mostrar o contrário. Mas os valores morais, não. O bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal. Então eu preciso desenvolver o meu lado positivo, o meu lado, o bem, não é isso? E avançando mais um pouco, não é? Esse ser ainda inseguro, mas propenso a desenvolver-se até atingir uma perfeição relativa, ele vai passando por inúmeros processos de maturação. Ele vai se tornando um ser mais maduro, até que um dia ele consiga alcançar essa perfeição relativa, não é? Porque absoluta apenas Deus o tem, não é? E ao mesmo tempo
ele consegue desenvolver essa perfeição, ele vai aprendendo através do quê? Das dificuldades. As dificuldades vão lhe dando a experiência necessária para que ele supere exatamente, não apenas essas dificuldades, como outras. Ele vai capacitando esse ser. Né? E ele tem uma longa trajetória a cumprir, porque a cada encarnação ele vai crescendo. Às vezes numa encarnação um pouco mais numa área, um pouco mais na outra. Nesse gráfico também tem os momentos de estabilidade, onde não avançamos, porque o espírito ele pode optar também, não é, pelas suas más ações, continuar preso a conceitos antigos. Esses conceitos vão mantê-lo, de alguma maneira preso naquelas situações. Então ele não avança. Então haveria um estacionamento, já que o espírito não retrograda. Se ele pratica um mal muito grande que ninguém seria capaz de imaginar que ele o fizesse, é porque ele possuía esse mal em si. Ele não retrograda moralmente. E avançando ainda nos problemas humanos, nós precisamos entender que esses problemas precisam ser enfrentados, desenvolvendo como fatores morais, não é? Para que eu consiga racionalmente enfrentá-los sem ansiedade, sem medo. Em algumas personalidades instáveis, encontramos algumas características. Diante dos problemas, algumas dessas pessoas, elas reagem da seguinte forma: ora, a culpa é minha. Assumindo essa culpa, longe de estar assumindo uma responsabilidade, esse ser está, de alguma forma, se mantendo na mesma condição que lhe apraz. Porque, olha, é assim e vai continuar dessa forma. Não é? Eu não tenho como modificar. Em outras personalidades, ele desenvolve o quê? Um complexo de superioridade. Então o problema é sempre do outro. É do outro, é da família, é do governo, é da sociedade, é do tempo. Então ele desvia, não é, o foco de si mesmo. Ou responde em uma condicional. Se eu tivesse agido dessa forma, não é? Se eu pensasse dessa forma há tempos atrás. Outro dia na rede social, uma amiga daqui do centro, daqui do CEA, nos coloca uma seguinte frase no Facebook: ah, se eu pudesse voltar atrás e fazer as mesmas escolhas, outras escolhas. E a resposta que eu coloquei na sua postagem: amiga, se você voltasse no tempo, certamente você não teria a experiência de hoje. E logo você tomaria, certamente, as mesmas decisões de antes. Porque você não tinha um cabedal, um conhecimento, uma experiência em cima desse assunto. Então os problemas humanos, eles se resumem muito, não é, nessa incapacidade humana, nesse pouco desenvolvimento. Não é? Muitos desses problemas, trazidos de encarnações passadas, se resumam, né, nesses fenômenos patológicos e de difícil cura. Mas como fazer para superar isso? Primeiro, eu tenho que conseguir aprofundar no meu eu profundo. Seria o self, não é? Na linguagem de Joana. Seria na individualidade, na linguagem de Kardec. Então, temos a personalidade, que é isso, essas características que todos podem descrever, por exemplo, da minha pessoa, não é? Olha, ele é assim, né? Tem essas características assim, assim, assim. E tem da minha individualidade, que nem eu mesmo posso falar sobre isso. Porque o que eu sei é muito pouco. Trago muito pouco no meu consciente. E como fazer isso? Como alcançar esse eu profundo? Ora, através do desenvolvimento das qualidades morais, através das meditações, da prece, dos momentos de reflexão, dos fenômenos mediúnicos, eu posso adentrar nesse inconsciente. Não é? Jesus, por exemplo, ele conseguiu vivenciar as duas características ao mesmo tempo. Ele viveu na personalidade de Jesus aqui na Terra, mas ele jamais perdeu a referência. Ele sabia exatamente quem era e o que fazia. Nós nascemos aqui na Terra. Temos todos uma certa
uma pequena e certa missão, que é o quê? Da reparação dos erros passados, de vencer esses problemas, para avançar no crescimento humano. Ora, muito poucos na Terra conseguiram isso de imediato. João Batista, por exemplo, ele sabia qual era a sua missão, que ele deveria batizar o precursor. Não é? Ele foi o precursor da chegada do Messias. Então ele sabia que ele deveria batizar Jesus. Ele jamais perdeu também essa referência espiritual. Nós não, nós somos beneficiados com o véu do esquecimento, que é um benefício, porque não trazendo as lembranças, podemos mais facilmente reparar as relações passadas. Sendo dessa forma, os problemas eles precisam ser encarados face a face, de uma maneira muito racional, não é? Preciso amadurecer o suficiente para não me deixar levar pelas emoções. Geralmente nos descontrolamos em alguns momentos. Ficamos nervosos, entramos em desespero e racionalmente não focamos nesse problema. Para alguns, alguns problemas que enfrentamos, para alguns são simples acidentes de percurso e para outros é extremamente desastroso, exatamente pela falta do quê? Dessa racionalidade na análise dos problemas humanos. Então é preciso haver um enfrentamento. Não é possível evoluir sem enfrentar esses problemas. Mas como se eu não tenho todos os problemas? Eu não sei todos. Eles vão se apresentando ao longo das nossas vidas. Não é? Em alguns momentos vem à tona um determinado problema, e esses medos, esses receios, eu devo dimensionar. Ora, o que há de racional nisso? Há um fato, por exemplo, um medo de perder algo, tem algo de real nisso? Ou é uma imaginação, fruto da minha imaginação? Eu consigo ser maduro o suficiente para, diante de um problema, procurar uma saída lógica, lúcida e sem sofrimento? Ou eu me desespero diante desse problema? Se eu desespero, eu vou fechar, não é? As possibilidades de encontrar essa saída. Então, necessário se torna que o ser amadureça. E esse processo de amadurecimento é muito longo. A gente vai passando por muitas etapas. Assim como na Terra, quando nascemos, passamos por inúmeras etapas até chegarmos à maturidade como seres, como pessoas, não é? Como espírito também passamos por esse mesmo processo. Da criança espiritual, daquele ser imperfeito, ignorante, lá do princípio, que vai se desenvolvendo pouco a pouco. Não é? Que ele vai enfrentando seus problemas, se habilitando a resolver problemas ainda maiores. Isso vai lhe dando uma segurança na vida. Até que um dia ele não mais se depare com esses problemas. Porque ele vai ter atingido uma perfeição relativa. Vai viver feliz no mundo dos espíritos. Portanto, os problemas têm um papel essencial no crescimento humano. Ele tem esse papel de fazer com que nos transformemos, fazer com que avancemos nesse processo da evolução. Se ficarmos estagnados, sem problemas, ficamos estagnados, com as mesmas características que sempre tivemos. E ainda estamos nesse processo de construção. A cada encarnação, vamos construindo um pouco mais, avançando mais, em direção a essa minha essência espiritual. Porque é a verdadeira vida. Eu tenho que me afastar dessa impressão material e me aproximar da essência espiritual. Dessa forma, eu vou conseguir desenvolver, não é, todo o meu potencial mediúnico, facilitando a minha relação com o plano espiritual, com o plano superior, não é? Se meus pensamentos estão alinhados com o plano superior, ou, infelizmente, com os planos inferiores, se assim for o meu pensamento. Porém, geralmente, o espírito que consegue desenvolver essa mediunidade pela evolução, porque a mediunidade do nosso tempo ela é muito expiatória, mas que ela pode ser desenvolvida através da evolução, porque quanto mais evoluído, mais próximo da minha natureza espiritual. Então, esse ser ele deve primeiro, buscar uma certa maturidade na sua convivência humana, buscar uma segurança. Buscar sempre refletir naquilo que faz. Jesus nos deixou um exemplo muito claro. Ele não respondia sem pensar. No caso da mulher adúltera, por exemplo, quando levam uma mulher adúltera até ele continua durante um tempo escrevendo na areia.
naquele tempo, ele pensava, que resposta eu posso dar? Não é? Nós não. Nós temos sempre uma resposta pronta. Se alguém me dá uma fechada na rua, tem uma resposta pronta. Se alguém me faz algo que eu não queira, tem uma resposta pronta. É necessário usar a razão. E a razão, ela não significa que eu sendo racional, eu vou ser uma pessoa fria. Mas eu vou amar de uma forma racional. Não de uma maneira desequilibrada. Não de uma maneira possessiva. Onde muitos processos de obsessão são ocasionados exatamente por isso. Então, os problemas humanos estão aí. Eles precisam ser resolvidos. Eles precisam ser enfrentados. Não pode eu covardemente colocar embaixo de um tapete, porque em algum momento a sujeira vem à tona. Então, é preciso ser resolvido. Porém, para que isso aconteça, é preciso desenvolver. E como desenvolver? Na prática do bem. Não é? Desenvolvendo o amor ao próximo, abraçando uma causa do trabalho do bem, da caridade, do amor ao meu semelhante. Dessa forma, eu vou começar a angariar recursos espirituais e desenvolvimento de sentimentos que vão me levar à plenitude. Que a paz de Jesus fique com vocês. Não é? Que Deus os abençoe, Jesus os ilumine e que vocês possam ter uma semana de muita paz. Sempre buscando enfrentar os problemas de maneira racional. Não buscando os mecanismos escapistas que normalmente fazemos. Enfrentando-os de maneira racional, lúcida. Logo conseguiremos atingir essa plenitude. Tem algumas encarnações pela frente ainda, mas pode ser a cada dia um pouco menor esse número de problemas, esse menor número de dificuldades a enfrentar. Depende muito do nosso desenvolvimento pessoal. Fiquem com Deus e que Jesus os abençoe, hoje e sempre.